Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje, contar essa história que eu tenho muito orgulho e me diverti muito participando. Estou muito feliz que o Luan conseguiu vir também. O Luan foi meu parceiro de crime aí nesse projeto. Então, muito do que eu vou explicar aqui tem dedo dele também. Eu queria começar me apresentando, então. Prazer a todos, eu me chamo Elder Ardashnikov. Atualmente, eu estou como Squad Lead do time de Virtual Machine. Eu também já fui Squad Lead do time de Block Storage, eu já fui desenvolvedor de software no time de Block Storage. Então, toda a minha jornada no Magalu Cloud tem sido em torno de criar produtos de infraestrutura. E criar produtos de infraestrutura é como se você pegasse uma pilha de complexidade, criar uma interface bonitona para o cliente e garantir que aquilo vai funcionar com estabilidade. Então, você precisa dessa confiança. Então, eu passo muito tempo do meu dia pensando em confiança e estabilidade. E aí, na minha vida pessoal, para descomprimir, eu tento procurar um pouco de instabilidade. Então, uma das minhas grandes paixões é poder viajar, conhecer diferentes lugares. Aqui estou eu no deserto do Atacama, passando um calor danado. Também já morei no Canadá, já fui vendedor de privadas luxuosas no Canadá, mas isso é história para um outro momento. Bom, hoje eu queria falar com vocês como a gente conseguiu melhorar em 10 vezes o tempo de criação do snapshot de Block Storage. Eu acredito que a maioria do pessoal aqui está familiarizado com esses conceitos de infraestrutura, mas se alguém estivesse perguntando o que é isso, bom, Block Storage nada mais é que uma solução virtualizada de disco. Então, quando você provisiona um volume em Block Storage, o que você está fazendo é alugar um pedaço do disco lá do data center do seu cloud provider, e aí o seu cloud provider ele vai garantir que esses dados só vão ser acessíveis por você e por mais ninguém. Além disso, ele vai garantir redundância dos seus dados. Então, seus dados eles vão estar replicados em mais de um SSD, NVMe, provavelmente, em diferentes hosts, porque caso algum host caia, o seu dado está seguro ainda. E o que é o snapshot? O snapshot nada mais é que o backup desse disco, desse volume. Então, você vai migrar os dados do volume para geralmente um tipo de armazenamento mais barato, e aí você vai manter essa informação lá, garantindo que caso alguma coisa aconteça, você vai conseguir restaurar essa informação. No Magalu Cloud, a gente tem dois tipos de snapshot. A gente tem o Instant Snapshot, que, como o próprio nome já diz, é um snapshot instantâneo. Então, você cria ele e você restaura ele praticamente instantaneamente. A limitação dele é que ele é um snapshot zonal, ou seja, você só vai conseguir restaurar ele na mesma zona que você criou ele. Já o Object Snapshot, ele é um snapshot regional. Você pode criar ele numa zona e restaurar ele em qualquer outra zona daquela região. Mas ele é mais lento, ele demora mais para ser criado e para ser restaurado. Bom, por onde essa história toda começa? A história começa com o cliente batendo na nossa porta e falando, cara, o Object Snapshot ele não está performático, ele está lento. E aí a gente começou a se perguntar, tá, mas como que os nossos clientes estão utilizando o Snapshot? E aí o caso de uso era basicamente esse. Imagine que você tem um cluster MongoDB, muito parecido com esse, onde você tem uma réplica primária e duas réplicas de leitura, por exemplo. E aí uma das réplicas cai. O que o DBA vai fazer nesse caso? O DBA ele vai lá, cria um snapshot da réplica primária e restaura esse snapshot na réplica que caiu. E aí ele consegue voltar a estabelecer o cluster dele, o cluster vai estar saudável. Tá, daí a gente começou a se perguntar, mas por que ele utiliza o Object Snapshot então? Porque se o problema dele é performance, ele poderia utilizar o Instant Snapshot, que é praticamente instantâneo. Acontece que o nosso cliente, ele utilizava essa arquitetura, ele tinha uma réplica do cluster em cada zona. E aí pontos para o nosso cliente, porque essa é a forma ideal para você provisionar um cluster MongoDB com alta disponibilidade. Imagine que cada zona está geograficamente distante das outras zonas. E aí no Brasil a gente não tem catástrofes naturais, né? Mas vamos pensar no pior cenário, sei lá, a cidade inteira caiu energia, o gerador não funcionou, é o apocalipse. O que aconteceria é, ele ainda teria o banco dele disponível, porque ele tem as réplicas em outras zonas. E aí como uma zona está muito distante da outra, a gente ainda tem a segurança que a probabilidade de outra zona cair ao mesmo tempo é muito baixa. Então, por isso que ele utilizava o Object. Ele não conseguiria utilizar o Instant, porque ele precisa criar o snapshot da zona A e restaurar na zona B. Deixa eu utilizar aqui o... E restaurar na zona B. Então, no caso dele, ele precisava de um snapshot regional. Tá. A gente entendeu, basicamente, como ele estava utilizando o snapshot, a gente entendeu o cenário dele, mas a gente queria entender na raiz
por que dava problema a lentidão do snapshot. E aí a gente começou a cavar mais fundo no MongoDB. O MongoDB ele tem uma collection especial chamada OPLog. O OPLog ele é como se fosse uma fila de eventos, de operações que estão acontecendo dentro do banco. E aí o MongoDB utiliza o OPLog para garantir que os dados sejam replicados nas demais réplicas. Uma característica importante do MongoDB é que ele tem um limite, ele tem uma janela de tempo. Então você configura o quanto esse OPLog vai crescer. Se o OPLog ele chegar no limite dele, o comportamento dele vai ser, ele começa a eliminar os registros mais antigos para conseguir inserir registros mais recentes, basicamente. Isso é muito importante, essa característica de limitação, essa janela de tempo, porque é aí que mora a causa raiz do problema. Vamos tentar parar no tempo e olhar o OPLog basicamente numa janela de tempo. Aqui é meio-dia, 10 e 12. Por motivos didáticos, vamos imaginar que esse OPLog ele tem 5 registros no máximo. Então a gente tem o registro do dia de 1 até o 5. Então nesse momento, vamos criar um snapshot e pular no tempo a meio-dia, 10 e 20, onde o snapshot já está criado. Nesse período, 2 novos registros entraram dentro do OPLog, o registro 6 e 7. Então, como o nosso limite é 5, a gente teve que remover o registro 1 e 2 para garantir que o limite do OPLog continuasse vivo. Até o momento, a gente não tem nenhum problema, porque o registro 1 e 2 está no nosso snapshot criado. Então, vamos pular no tempo de novo, a meio-dia, 10 e 34, e aí o nosso DBA ele restaurou a réplica no banco. E aí, nesse meio tempo, o registro 8, 9, 10 e 11, que são 4 registros, eles foram inseridos dentro do OPLog da réplica primária. Como o nosso limite é 5, o registro 3, 4, 5 e 6 tiveram que ser eliminados. E aí, na hora que a réplica foi plugada, o que acontece é, os registros mais recentes do OPLog da réplica primária, eles são migrados para a nova réplica restaurada. Só que, como vocês podem ver, o registro 6 ficou no limbo. E aí que está o problema. O registro 6 ele foi inserido dentro do OPLog depois do snapshot ser criado. E ele foi removido do OPLog antes da réplica ser restaurada. E aí o dado ficou no limbo. Então, qual é o resultado disso? A sua réplica restaurada ela vai ficar presa em recovery eternamente e não vai conseguir funcionar. E aí o que o DBA vai fazer, ele tem 2 possibilidades. Ou ele vai refazer o processo de novo, bater na madeira, cruzar os dedos e torcer para que dê certo, magicamente. Ou ele vai ter que aumentar o tamanho do OPLog e garantir que o OPLog ele vai ter uma janela maior que o tempo de criação e restauração do snapshot. Então, beleza, ficou claro qual era o problema. E aí a gente começou a se perguntar, tá, como que a gente vai resolver isso então? Por onde a gente começa? E aí o primeiro passo foi, vamos tentar entender de fato como que está a nossa feature. E aí a gente teve a ideia brilhante de vamos fazer uma calculadora no Excel. E aí não me pergunte como funciona essa equação, porque eu já não lembro mais. Mas o que a gente fez basicamente foi, a gente começou a testar a feature várias vezes e percebeu que 2 variáveis eram importantes no tempo de criação do snapshot. O tamanho do volume e o quanto ele estava cheio. E aí, dessa forma, a gente chegou nessa calculadora e a gente percebeu que um volume de 500 GB estava demorando 10 horas, cara, para ser criado. E era linear, tá? Então, 1 tera demorava 20 horas, 2 teras, 40 horas. E a gente pensou, cara, ninguém quer esperar 2 dias para um snapshot ser criado, né? E a situação piorava, tá? Se a gente estivesse sobre um ambiente de estresse, sei lá, 30 snapshots sendo criados ao mesmo tempo. Aí o algoritmo saturava de vez e o cara ia ter que esperar uma semana para o backup dele estar pronto. Tá, então o primeiro passo foi, vamos olhar a nossa arquitetura e tentar entender como que funciona o snapshot e onde está esse gargalo. A arquitetura do snapshot é muito parecida com isso aqui, ó. A gente tem a API de Block Storage, que é quem recebe a requisição do cliente, e o cliente vai passar o volume de origem dele. Com o volume de origem, a API de Block Storage vai saber redirecionar a requisição para a respectiva zona, para o backup provider da respectiva zona. O backup provider ele vai pegar todos os dados do volume e migrar para o Object Storage. O Object Storage é uma interface regional, então ele vai se responsabilizar por migrar os dados para as 3 zonas daquela região. E aí, por último, a API de Block Storage vai migrar o metadata do backup da zona de origem para as demais zonas, para garantir que aquele snapshot seja restaurável em qualquer zona.
Vou beber uma água, pessoal. Ih. Todo mundo está se perguntando por que essa imagem está aqui, né? Tipo, vai fazer sentido, eu prometo. Eu dei muito spoiler agora. Bom, vamos lá. Então, basicamente, a arquitetura funciona dessa forma. E aí, na hora que a gente foi testar, debugar, foi como ver um vagalume no meio da escuridão. Assim, ficou claro onde estava o problema. Basicamente, o backup provider, ele que segurava toda a lentidão do algoritmo. A Page Block Storage estava performática, o Object Storage também. Então, o que a gente fez foi, vamos dar um zoom no código do backup provider para entender como funciona a lógica dele. E aí eu simplifiquei muito aqui o algoritmo, mas o core do algoritmo está aqui. O que ele faz? Ele vai fazer um loop até ele ler o volume inteiro. E aí, para cada iteração do loop, ele vai ler um chunk do volume, aqui no caso 50 megas. Ele vai pegar aquele chunk, vai extrair o metadata do chunk, que é como se fosse um identificador daquele pedaço. Isso é importante porque depois você vai ter que remontar todos aqueles pedaços num volume inteiro. Para o chunk, ele vai comprimir para conseguir diminuir o tamanho do arquivo. Aqui também é importante porque a gente consegue economizar banda na hora de fazer upload em Object Storage e a gente consegue também economizar armazenamento em Object Storage. E aí, por último, eu vou pegar esse chunk, que é a última etapa. Eu vou pegar o chunk e fazer o upload em Object Storage para salvar aquele arquivo. E aí eu vou repetir esse processo até eu chegar no final do volume. E aí, por último, eu faço o upload daquela lista de todos os metadatas dos chunks para depois eu conseguir restaurar aquele backup em um volume novo. Na hora que a gente debugou esse algoritmo, ficou evidente que o problema estava na compressão. A compressão estava muito lenta. E aí a gente começou a pesquisar artigos e tentar encontrar referências para ver se tinha alguma outra solução de compressão mais performática que a Zlib. E aí a gente deu de cara com esse benchmark. A gente percebeu que existia uma solução chamada ZSTD, criada pelo Facebook, que conseguia entregar uma performance 5 vezes melhor em tempo de compressão que a Zlib. A gente falou, cara, tá aqui a solução para o nosso problema. E aí, se você for muito observador, você vai estar se perguntando, cara, mas tem ali embaixo uma biblioteca chamada LZ4 que é mais performática que o ZSTD. Ele consegue fazer 600 megas por segundo de compressão comparado a 500 megas do ZSTD. E aí, quando a gente está falando de algoritmo de compressão, é como se fosse um cabo de guerra. De um lado, você tem o tempo de compressão, quanto demora para comprimir. Do outro, você tem a taxa de compressão, o quanto você consegue diminuir do arquivo. Então, você precisa achar o equilíbrio, porque um prejudica o outro. Se você tem um algoritmo muito rápido, ele comprime menos. Se você tem um algoritmo que comprime muito, ele é muito lento. E aí, um detalhe importante é, se você olhar o ratio ali da tabela, você vai ver que a taxa de compressão do LZ4 é 2.1, comparado à taxa de compressão do ZSTD, que é 2.8. Ou seja, o ZSTD ele comprime muito mais o arquivo que o LZ4. Então ele acabou sendo a solução escolhida para a gente, porque ele comprimia bem tanto quanto a Zlib, mas o tempo de compressão dele não era tão ruim quanto a Zlib. Então foi por isso que a gente escolheu essa solução. Tá, a gente mudou o nosso algoritmo, a gente passou a implementar o ZSTD, e aí a gente começou a se perguntar, como que a gente vai testar isso? A gente queria tentar automatizar esse teste para a gente conseguir fazer vários testes de carga da solução. E aí, com 15 linhas de código, a gente implementou esse Terraform bonitão aqui. O que ele faz? O primeiro resource é basicamente você configurar a criação de volumes, que é o MGC Block Storage Volumes. A gente utilizou o count, que é uma forma bem elegante de fazer um looping no Terraform, porque a gente queria criar 10 volumes. Então a gente colocou um count igual a 10, o name, a gente utilizou o count.index para garantir que o nome vai mudar conforme cada criação de volume. Isso é importante porque o nome é único, então eu não posso ter 2 volumes com o mesmo nome na solução de Block Storage. Zona de disponibilidade BRS1A, o tamanho era 500, a gente queria um volume de 500 GB. E o type, que é o Cloud NVMe1K, é a performance do volume. Aí você pode estar se perguntando, o tipo do volume interfere no tempo de criação do backup, do Object Snapshot? A resposta é não, tá? O type do volume, ele basicamente diz qual é o limite de performance que aquele volume consegue alcançar.
Então, aqui no nosso caso, ele consegue alcançar 1000 instruções por segundo. A gente tem outras ofertas de type em block storage. A gente tem volumes com 5K de IOPS, 20K de IOPS, mas ele, em resumo, não interfere no tempo de criação, ele interfere realmente na performance do volume. O segundo resource é basicamente a definição para criar os snapshots. Então a gente também utilizou o count, porque a gente queria criar 10 snapshots. A gente definiu o name, utilizando o count index, porque o nome também precisa ser único. O type ali, a gente definiu o object, porque a gente queria o snapshot regional. O volume ID, a gente queria que cada snapshot fosse criado a partir de um volume ID, então a gente utilizou aqui a referência do count index, para a gente pegar 10 volumes diferentes para cada snapshot criado. E como o snapshot ele só pode ser criado depois que o volume está pronto, a gente colocou um depends on para garantir que ele só vai iniciar a criação dele depois que o volume estiver pronto. Bom, a gente testou o script e aí quando ele rodou a gente deu de cara com esse resultado. A gente percebeu que a solução inicial, que demorava 10 horas, passou a demorar 3 horas e meia com a implementação dos STD. E aí a gente pensou, cara, acho que agora a gente salvou o Magalu Cloud. Mas bom, na hora que a gente testou com 30 snapshots, aí volta o cachorro arrependido, porque daí a gente falou, puta, não ficou bom. Basicamente, o algoritmo saturou quando a gente testou com 30 snapshots, ele não estava escalável. Então a gente percebeu que ele de 3 horas e meia passou para 7 horas e 50. Então a performance ainda não estava boa, o algoritmo não estava escalável. Então a gente voltou nesse algoritmo e ficou batendo a cabeça para pensar o que a gente pode fazer aqui de diferente, aonde tem outro gargalo. Como a gente já tinha mexido no algoritmo de compressão, a outra possibilidade que a gente pensou é o upload do Object Storage ele é performático, ele não é lento. Só que no final do dia ele demora lá seus 200 milissegundos para fazer o upload. E aí, como o algoritmo é síncrono, o que acontece é, toda vez eu espero 200 milissegundos e volto para a próxima iteração. Espero 200 milissegundos e volto para a próxima iteração. Então, querendo ou não, consumia quando você olhava o total, né? Porque um volume de 1 tera, ele pode criar, sei lá, 10 mil arquivos, 10 mil chunks. Então, o que a gente pensou é, e se a gente colocar threads nesse algoritmo? E se a gente utilizar de concorrência para ter uma melhor performance? E aí, se você estivesse perguntando o que é threads, threads é aquela experiência aterrorizante de quando sua mãe te deixava lá na fila do caixa no supermercado para ir buscar outras coisas. E aí depois ela voltava e cortava a fila. E você lá desesperado, falando, caraca, será que vai chegar a minha vez? Bom, threads é basicamente isso, tá? É basicamente, ao invés de eu ter que ficar esperando o Object Storage responder, para daí eu continuar o algoritmo, eu adiciono threads para que enquanto eu espero o Object Storage responder, o algoritmo vai continuar sendo executado, e aí quando o Object Storage responder, eu volto de onde eu parei. Então eu meio que corto a fila, e eu tenho um uso melhor do processo. A pergunta de milhões aqui, quem aqui acha que isso aqui funcionou? Levanta a mão, por favor. Pouca gente acha que funciona, né? Eu lembro de eu mandando mensagem pro Luan, tá? Falando assim, Luan, acho que agora a gente salvou o Magalu Cloud, cara. Ficou fino o negócio, vai melhorar 20 mil vezes. Na hora que a gente restaurou o volume, apareceu essa foto aqui. Os dados estavam esquisitos, assim, ué, o que está acontecendo? Alguma coisa se corrompeu aqui, né? Bom, não funcionou, em resumo. Aí a gente voltou lá e tentou entender o que aconteceu. Basicamente, o problema estava na função que comprimia os STD. Lá já utilizava threads. Só que no caso, a solução estava utilizando o eventlet. E, da forma como a gente implementou, a gente adicionou o concurrent. E aí tem uma pegadinha. O eventlet, ele é o que a gente chama de green thread. Ele tem um mecanismo de event loop que roda a nível de interpretador do Python e ele controla a troca de contexto das threads. Já o concurrent, que é a solução que a gente implementou, ele é uma thread nativa. Ele utiliza o próprio sistema operacional para fazer essa troca de contexto. E aí a gente teve um grande aprendizado que é, se você quer construir uma solução usando 2 tipos de threads, é a receita da catástrofe. Com certeza vai dar errado. E aí foi por isso que bagunçou todo o algoritmo. Então o que a gente fez foi, vamos passar a usar o eventlet para a gente garantir que o algoritmo como um todo utiliza a mesma abordagem de concorrência. E aí, beleza. E aí quando a gente viu o Chico Buarque bonitão lá. Falou, beleza, funcionou. Boa. Outra abordagem que a gente se preocupou muito foi, para quem já trabalhou com concorrência, sabe que é muito chato.
você pode ter muito consumo de recurso, né? Você vai ter muitas threads, então você vai consumir muito CPU, as threads vão utilizar a mesma memória, então você vai consumir muita memória. Então você tem que se preocupar com o consumo também de recurso quando você utiliza a concorrência. Então aqui a gente adicionou um limite de threads igual a 4, que aqui eu estou representando como size. Como que a gente chegou nesse número, né? A gente não fez viu, é 4. A gente pensou vamos testar várias configurações e ver de fato como o algoritmo se comporta. Então a gente testou, limitando em uma threads, em 4 threads, 8, 16 e 32. E o que a gente notou foi, com 4 threads, o algoritmo ele meio que parou. Depois disso, com 8 workers, não melhorou muito a performance. Então a gente percebeu que com 4 threads estava mais que o suficiente para a gente limitar o nosso algoritmo e definir que ele vai escalar no máximo em 4 threads. Como a nossa preocupação também era consumo de recurso, o que a gente fez foi, a gente monitorou o consumo de CPU da aplicação e a gente percebeu que, sem nenhuma mudança, ele consumia em torno de 4 a 6% de uso de CPU. E com a mudança que a gente fez, ele chegava a 6 a 8% de uso de CPU. Então não era uma grande coisa, assim, não mudou muita coisa, a gente ficou tranquilo. Como nossa preocupação também era a memória, a gente também monitorou a memória, mas a gente percebeu que não mudou também muita coisa, então a gente percebeu que a nossa configuração estava ótima, a gente não precisava colocar mais que isso nem menos que isso. Beleza. No final das contas, a gente adicionou concorrência no nosso código, isso com certeza melhorou a performance do algoritmo. Mas como eu mostrei para vocês, quando a gente testou com 30 snapshots, ele saturou, e no final das contas eu não tinha aumentado o paralelismo da minha solução. Então, provavelmente o algoritmo ele ia saturar do mesmo jeito. Então a gente voltou e começou a pensar, cara, deve ter como a gente paralelizar a arquitetura da nossa solução. E a gente voltou para essa imagem, ao invés de dar um zoom no código, dessa vez a gente deu um zoom na arquitetura do backup provider dentro de uma zona. E aí a gente deu de cara com esse desenho. Basicamente, em uma zona, como que funcionava? Você tinha um load balancer na frente e ele ia distribuir a carga nesses 3 nós do backup provider. Na frente do backup provider, a gente tinha um semáforo que basicamente vai limitar a quantidade de operações que vão ocorrer em cada nó. E aí dentro do nó a gente tinha um app cada um. Tá, a gente foi investigar qual era a configuração do semáforo para entender se valia a pena mexer alguma coisa ali. E a gente percebeu que a configuração estava em 15. Tá, se a gente tinha 3 nós, no final das contas a gente conseguiria fazer 45 operações de snapshot de forma concorrente. O número estava bom para o nosso caso de uso. Então não era ali que a gente devia mexer. Então a gente voltou e pensou, será que tem como escalar esses apps? Ou seja, a gente ter vários apps rodando dentro de um nó? E a gente percebeu que tinha como. Então o que a gente fez foi, a gente aumentou a réplica dentro dos apps de cada nó, de 1 para 8. E aí dessa forma a gente de fato ia escalar a arquitetura como um todo, porque cada app ele roda em um PID específico, um processo específico lá no Linux. Isso de fato acaba rodando de forma paralela, então o algoritmo ele ia conseguir escalar. Beleza, depois que a gente alterou, a gente testou a nossa solução, depois de mexer no paralelismo, na concorrência, e a gente percebeu que de 10 horas a gente pulou para 3 horas e meia, mexendo no algoritmo de compressão, e depois a gente pulou para 1 hora, depois de mexer no paralelismo e na concorrência da solução como um todo. Tá, foi bom, tá? A gente ficou feliz, mas a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Será que o teste com 30 snapshots vai dar certo? O coração começou a bater devagar, mas aí foi como vencer a Copa do Mundo, tá? Na hora que a gente rodou, falou, caraca, velho. A gente conseguiu chegar a praticamente o mesmo tempo com 10 e 30 snapshots. E muito disso é por conta, de fato, a gente ter aumentado a quantidade de apps dentro dos nós. A gente aumentou o paralelismo da nossa arquitetura como um todo. Bom, vou até tomar uma água que minha boca está seca. Para fechar minha apresentação, eu queria compartilhar rapidamente o grande aprendizado desse projeto. Assim, ver o resultado é incrível, sabe? Mas o que eu mais tiro de lição dessa entrega como um todo foi justamente porque a gente teve muita profundidade em entender de fato o problema do cliente. E a gente conectou isso com a solução que a gente queria entregar. Então, para a gente, não era só uma pilha de código, para a gente era inspirador, porque a gente falou, cara, a gente sabe onde está doendo, sabe? A gente sabe quem está incomodando. Daí a gente foi lá e conseguiu encontrar
solução para isso. Isso com certeza fez o projeto todo ser muito mais significativo, sabe? Além disso, uma outra coisa que eu adoro desse projeto como um todo é que eu sinto que a gente foi muito profundo, assim. A gente não tentou olhar nada de forma superficial, a gente quis testar cada coisa, a gente tirou métricas, a gente olhou recurso, a gente testou diferentes configurações. A gente, inclusive, foi profundo na hora de olhar o problema para o cliente. A gente falou, cara, vamos investigar como funciona o MongoDB. Então, na minha humilde opinião, eu acho que ter profundidade técnica faz você conseguir chegar mais longe, inclusive, porque daí você consegue trazer inovação. Você consegue olhar mais distante e perceber qual é o caminho que dá para você seguir. Pessoal, a minha apresentação é isso. Obrigado, valeu demais, pessoal. Obrigado.